A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui é o servo Edivan, do Ministério Dia do Senhor e do canal O Dia do Senhor. Nós aqui estamos iniciando um estudo muito forte, muito edificante, que é a promessa de Deus e as duas casas de Israel, irmãos. Nós vamos entender passo a passo, vídeo por vídeo. Cremos que vai dar mais ou menos uns 6 vídeos, mas vamos fazer em vídeos curtos para a pessoa poder estar praticando vídeo por vídeo e estar compreendendo cada parte da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a promessa de Deus e o motivo das igrejas estar divididas, que são as duas casas de Israel. Amém, irmãos? Judeus e gentios. Para falar a verdade, não tem nem mais judeu e nem gentio, porque todos somos um em Cristo Jesus, filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, quem ainda não faz parte do canal, se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe este estudo para mais pessoas também estar podendo. Primeiramente, examinando pelo Espírito toda a palavra que está sendo dita, porque nós temos que examinar e ver toda a palavra que está sendo dita da parte de Deus. E quando você vê que realmente é uma palavra edificante, compartilha para os irmãos, para todos nós estarmos entendidos do propósito de Deus, para fortificar uns aos outros, para nós estarmos firmes na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, para também nós podermos alcançar os nossos parentes, os nossos familiares. E a promessa de Deus é para quem? É para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus e na palavra que o Senhor nos entregou. Amém, irmãos? Viver a palavra é ter vida eterna em si mesmo. Essa é a maravilha de Deus para todo aquele que crê. O Senhor Jesus, ele não desceu na terra e entregou a vida à toa. Ele não fez isso em vão. Tem um propósito. O Senhor sabe a maravilha que ele fez para que todo aquele que crê alcançar algo que o Senhor tem preparado. Ele falou que ele vai tornar a buscar os seus e ele vai trazer a promessa dele e vai mostrar a glória dele para todo aquele que crê na palavra de Deus. Amém, irmãos? Pensa estar do lado do Senhor, provando a glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É muito maravilhoso, irmãos. Mas vamos lá. Vamos dar início. Vamos iniciar e vamos aprender esse estudo maravilhoso. Abraão, deixe sua casa e siga para a terra que darei a você e aos seus filhos. Eu vou abençoá-lo. Farei de você um pai de muitas nações, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Todas as pessoas da terra serão abençoadas através de você. Amém, irmãos? Então, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só que o Senhor só disse, só pronunciou a Abraão. O Senhor ainda não apareceu a Abraão, mas o Senhor pronunciou. Abraão ouviu no coração a voz de Deus. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessa liberada a Abraão. Ia ser uma grande nação. Ia engrandecer o nome de Abraão. E Abraão ia se tornar uma bênção. Só a promessa liberada. Mas vamos ver como que Abraão era nessas épocas, irmãos. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa maravilhosa, hein, irmãos? Em Abraão, e depois da descendência final de Abraão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita todas as famílias da terra. Gênesis, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão creu, irmãos, e foi Ló com ele,
e 5 anos quando saiu, e Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão. Abraão ouviu a voz, obedeceu o Senhor, lá no versículo 1. E no versículo 7, depois de Abraão ter caminhado, e ele parou lá em Canaã. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gente, Abraão era um homem de coração sensível à voz de Deus. E não só sensível, mas como obediente à voz de Deus. Amém, irmãos? É muito maravilhoso as coisas da parte de Deus que está acontecendo. Mas vamos ver o que vai acontecer a seguir. Lemos Gênesis 12. Amém, irmãos? Tio, vamos embora. Muito bem. Para onde você quer ir? Lugares mais verdes, perto de Sodoma. Sodoma? Aquelas terras são perigosas. Tenha cuidado. Como Abraão não tinha filhos, seu sobrinho Ló é o mais próximo que ele tem de um filho. Amém? Agora vamos compreender. Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ló foi para outra região, Sodoma e Gomorra. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, e do oriente e do ocidente. Ou seja, norte, sul, leste, oeste, ocidente ou oriente. Os 4 cantos da terra, o Senhor estava anunciando a Abraão. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Amém, irmãos? Para essa promessa do Senhor se cumprir a Abraão, Isaque e Jacó e todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para sempre, nós temos que ter uma vida eterna. Então quer dizer que esta terra que o Senhor hei de dar para nós e para nossas descendências, para sempre e eternamente, nós temos que vencer o mundo. Abraão, Isaque e Jacó já venceu o mundo, Davi venceu o mundo, os profetas venceram o mundo, os apóstolos venceram o mundo. Agora, quem que tem que vencer o mundo? Eu, vocês, irmãos, todos nós juntos temos que vencer para herdar essa promessa de Abraão, Isaque e Jacó que se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É a promessa de Deus. E ainda o Senhor está tentando construir a Israel, não só física, mas a Israel espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o versículo 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Dificilmente, né, irmãos, um ser humano conseguir contar o pó da terra, mas o Pai é maravilhoso, Ele criou os céus e a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele vai contar, Ele sabe quem vai querer, quem vai conseguir entrar no reino de Deus, porque a pessoa que conseguir vai ser obediente ao Pai.
vai ser obediente ao Filho, vai ser obediente ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Versículo 17 do Gênesis 13. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Gênesis 15, versículo 1. Depois destas coisas que aconteceu, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sabemos que o galardão está no nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai retribuir o galardão segundo as obras de cada um. Amém, irmãos? Daquele que vencer e conquistar a vida eterna que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Tremendo, irmãos, a promessa de Deus. Versículo 2. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, porque Sara era estéril. Gênesis 15, versículo 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha como que Deus é maravilhoso na promessa. Versículo 5. Então o levou para fora, o Senhor levou Abraão para fora. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Olha a promessa de Deus para Abraão. Vamos ver como que Abraão agiu, irmãos. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão imputou por justiça, crendo no Senhor, porque o Senhor é justo. Olha só o coração de Abraão. E disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos Caldeus para te dar a ti esta terra para herdá-la. Que maravilhas, hein, irmãos? Entenda a promessa, o propósito de Deus. Entenda Deus falando com um homem, e um homem de coração justo, compreendendo e crendo na promessa de Deus, que era Abraão. Amém? Glória a Deus. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, novamente apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 2. E porei a minha aliança entre mim, Senhor Jesus, e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Uma grande multidão de pessoas. Versículo 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus fazendo uma aliança com Abraão. Serás o pai de muitas nações. Só de Israel, irmãos, como as pessoas andam pregando, serás o pai de muitas nações, porque benditas serão todas as famílias em Abraão, mas no descendente final, Senhor Jesus Cristo. Benditas serão todas as nações em Senhor Jesus Cristo. Benditas serão todas as famílias no Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, porque no início era Abrão, depois o Senhor acrescentou Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai
de muitas nações te tenho posto, o próprio Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Nações e reis quer dizer que são países, povos, línguas e nações. Não só um país chamado Israel, que está situado numa parte do mundo, mas a Israel do Senhor, a espiritual, é todos os povos, línguas e nações que crêem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Entendemos até aqui a palavra de Deus e a promessa do nosso Senhor? Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Ou seja, por aliança eterna. Deus nunca ia quebrar esta aliança, mas o homem há de quebrar essa aliança. O homem pode perder a aliança e não fazer parte da promessa. É um risco que cada um pode correr. Para tecer a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então quer dizer que Deus era Deus de Abraão, Deus era Deus de Isaac, Deus era Deus de Jacó, que se tornou Israel. Porém, se a pessoa quebrar e abandonar a aliança, a pessoa já não teria mais Deus como Deus, porque abandonou o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Entendemos, irmãos, até aqui? E o Senhor sempre falando com Abraão, e vai falar com Isaac, e vai falar com Jacó. A promessa do Senhor, ela desde o início até o fim, é com um só objetivo. Abraão. E vocês vão compreender a maravilha desse objetivo. Agora nós estamos em Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Esta nação que o Senhor está falando, Israel, é a espiritual. Não era só a nação Israel física, porque ia ser uma pequena população. Mas a Israel espiritual, que vai se cumprir no nosso Senhor Jesus Cristo, o templo do Espírito, que é o corpo de Cristo, é uma grande nação, que cabe todas as nações da terra dentro do corpo de Cristo. Essa era a promessa de Deus. Abraão compreendeu a promessa. Amém, irmãos? Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, o Deus Todo-Poderoso conheceu Abraão, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Abraão já conhecia o caminho do Senhor e nem tinha os mandamentos escritos na pedra, porque Abraão tinha no coração. Olha só que maravilha, irmãos. Para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E Abraão cria no coração, algo que não tinha acontecido. Isso é uma pessoa que compreende a promessa de Deus. Ela ouviu a promessa, guardou no coração e com a fé ela imputa por justiça o que Deus tem prometido. E ela crê no Deus invisível. Porém, Ele é mais visível do que tudo, porque Ele criou todas essas coisas. Isso é crer em Deus. Abraão creu e ele vai fazer toda a descendência dele crer, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. E todos vão crer e se tornar filhos de Deus
através do nosso Senhor Jesus. Ó a promessa de Deus. Mas mais para frente nós vamos entender as duas casas de Israel, irmãos. Lá dentro. No próximo ano, Sara terá um filho. Por que você está rindo? Eu não ri. Eu sim. E quando você tiver um filho, você o chamará de Isaac, que significa riso. Um sacrifício? Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: já tinha nascido Isaque. Isaque estava nascido, era a promessa de Deus, um descendente que saiu dentro de Abraão, que está junto com Abraão. Isaque, o filho da promessa. Porém, Deus estava conversando com Abraão e provou Abraão e disse: Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Versículo 2, Gênesis 22. Disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de More, e ofereço-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque o seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedecendo a Deus, e já no coração, sabendo que o próprio sacrifício era o seu próprio filho. Mas Abraão foi seguindo e Deus provando o coração de Abraão até o término do cumprimento. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão já estava chegando perto do lugar onde ele ia colocar o seu filho como sacrifício para Deus. E Abraão permaneceu firme. Foi indo. Versículo 5. E disse a Abraão a seus moços, os 2 moços que Abraão convidou para ir junto: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, que era Isaque, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Olha só que Abraão falou para os moços que ficou ali que tornaremos a vós. Abraão não disse que eu tornarei a vós, mas Abraão já estava no coração que ia oferecer o seu filho como sacrifício. Mas olha só como que Abraão estava agindo. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o lugar, e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Amém, irmãos? Pai, nós já temos a lei. Mas onde está o cordeiro? Senhor nos
haverá um sacrifício, meu filho. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Isaque, eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta que Isaque fez para o pai. Versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Gênesis 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Amém, irmãos? O sacrifício. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 12. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, o anjo do Senhor falando com Abraão, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, temor de Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-lhe em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 14. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, da onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que maravilha da parte de Deus, hein, irmãos? Meu Deus do céu. Gênesis 22, versículo 15. Olha só que lindo Deus provando o coração de Abraão. E Abraão no coração cumprindo todas essas coisas. Uma parte agora maravilhosa vai acontecer. Que o Senhor prometeu algo para Abraão, mas Abraão, Isaque e Jacó teria que cumprir. Só que agora um vai cumprir a promessa e vai anunciar agora a Abraão. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus. Versículo 16. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Senhor jurou por ele mesmo. Olha que lindo que vai acontecer. Versículo 17. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui está o cumprimento da palavra do primeiro vídeo, do primeiro estudo da parte 1 da promessa de Deus e as duas casas de Israel. As duas casas de Israel nós vamos começar a descobrir quando chegarmos perto de Jacó e os seus 12 filhos. Ali vai começar a história das duas casas de Israel. Porém, o Senhor, através de Abraão, ele está dizendo que vai tornar uma grande nação.
onde nesta nação serão benditas todas as nações da terra, onde serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, mas naquele que disse que jurou por ele mesmo, quem? O anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já falou: Abraão, já não é mais por ti, agora é comigo mesmo. Eu juro por mim mesmo. Vamos compreender isso, irmãos? Eu vou ler novamente só para os irmãos guardar isto no coração. Por que o Senhor Jesus fez o que fez? Gênesis 22, versículo 15 e 16. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que Abraão seria abençoado, e da descendência dele até aquele que jurou por ele mesmo, quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, descendente final. E todos são abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação está nisso, irmão. Não há religião nenhuma que venha te salvar. Se você dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou crente, eu sou evangélico, ou eu sou qualquer uma dessas religiões, não faça isso, irmão. Diga: eu sou de Cristo, eu sou cristão, porque o Senhor Jesus deu a vida por mim e por você. Ser cristão não é uma religião. Tem pessoas que dizem que uma religião é ser cristão. Ser cristão é viver Jesus, não é viver as outras coisas. Um jurou por ele mesmo e cumpriu toda a palavra. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro vídeo, irmãos, desse tremendo estudo que vai de Gênesis ao Apocalipse. Se você gostou, curta, dê o seu joinha, compartilha, envia para os seus irmãos, cola o link, cola no WhatsApp, começa a enviar para os grupos de WhatsApp, para os seus contatos, para as pessoas compreenderem essa maravilhosa promessa da parte de Deus, a promessa de Deus, e também vai descobrir no decorrer o propósito de Israel, onde estão as duas casas divididas. Só que nessas duas casas divididas, um monte de doutrinas e igrejas estão divididas, elas não conseguem se unir, porque não houve o Espírito Santo. Obedecem, se santificam, mas não deixaram o Espírito Santo encher e completar o coração, porque Deus é amor, é unidade. E o Senhor Jesus falou: Pai, quem dera se eles fossem um como nós somos. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Eu não coloco eu mesmo, mas eu coloco o Senhor Jesus, que Ele anunciou isso. Então, o testemunho, o Senhor Jesus, porque Ele deu a vida por mim. É Ele que está prometendo uma promessa de vida eterna para mim e para todo irmão que está ouvindo esta palavra de Deus maravilhosa. Amém, irmãos? Então, se inscreva também no canal, faça parte, porque sempre vai ter estudos da palavra de Deus maravilhosos, irmãos, onde você vai guardar no coração e vai falar assim: meu Deus, que tremendo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Amém, irmãos? Espero que todos tenham gostado, que o Senhor Jesus possa cobrir a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus parentes e todos os teus próximos, porque os 2 mandamentos do Senhor se cumpriu toda a lei. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus.